Fala aí galera, beleza com vocês? Como é que vocês estão hoje? E como eu prometi, vamos mandar um salve aí pra galerinha que pediu. Um salve para Arthur Pendragon, salve aí também pro Davi TDH, salve aí para o Steve Juan, um salve também para o Dark Bleach, obrigado aí pelo comentário meu irmão. Um salve pro Dark, salve aí também pro Calops, salve aí também para o Wesley Vieira. É isso aí galera, sem perca de tempo vamos agora para o Mauá. Um enorme navio de batalha apareceu de repente no céu. O apocalipse chegou. 90% dos seres vivos foram infectados e se tornaram monstros assustadores. Medo, caos, guerra e traição. O mundo inteiro se tornou um jogo de sobrevivência cruel. Mas não entre em pânico. Matar zumbis? Obter cristais mágicos? Fácil demais. Salvar garotas? Formar um time? Fácil. Eu me chamo Ye Jong-min. Eu tenho uma excelente experiência de combate e sobrevivência que permitiu com que eu me tornasse um bug nesse mundo apocalíptico. Por quê? Tudo isso eu já experienciei 10 anos atrás. Vemos então o mundo em um caos. Os pássaros voam lá em cima enquanto um grande raio sai e causando um grande estrondo. Os animais comem os restos mortais dos zumbis que estão no chão, enquanto os que estão vivos estão com a mutação avançada. Alguém cospe no chão, dizendo: "Droga, aquele traidor se atreveu a me enganar." Então vemos o nosso protagonista, todo machucado, está em uma pose para lutar. Um zumbi mutante vem para cima dele preparando para atacar. Eu nunca cheguei a pensar que eu acabaria morrendo pelas mãos de um companheiro. Eu não sou adequado para viver nesse mundo apocalíptico maluco. Então o zumbi pula em direção a ele para o atacar. Então conhecemos o nosso protagonista. Meu nome é Ye Jong-min. Alguém que vive pensando sobre o mundo apocalíptico, mas nesse momento eu estou prestes a morrer. Como isso aconteceu? Eu vou contar para vocês. 10 anos atrás, o mundo mudou. 90% dos seres vivos foram infectados e se tornaram monstros assustadores. Incontáveis roletas desceram do céu. Com o tempo, pessoas descobriram cristais nas cabeças dos zumbis e eles podem ser usados para girar a roleta e obter itens inimagináveis. Existem vários tipos de itens e recursos, como armas e até medicamentos genéticos que permitem que alguém desperte habilidades sobrenaturais. Por conta disso, os sobreviventes lutaram pela roleta. O mundo inteiro se tornou um jogo de sobrevivência cruel e violento. E eu, com a intenção de me manter vivo, pude apenas aceitar e obedecer. Para sobreviver, eu joguei fora meus princípios como um humano. Em 10 anos de treinamento e trabalho duro, eu finalmente consegui um lugar no time. Eu pensei que meu futuro seria brilhante e fosse melhorar. Eu pensei que se eu trabalhasse duro, eu poderia viver e deveria ter sido assim. Eu nunca imaginei que, no fim, eu morreria por um companheiro. E assim vemos o nosso protagonista sendo atingido. É aqui que o meu jogo termina. De repente, ele acorda e ele está deitado do lado de uma garota. Eu estou sonhando? Ela não tinha morrido há muito tempo atrás? Ele começa a se levantar enquanto estava junto com ela. Essa casa é minha? É a casa que eu vivia 10 anos atrás do apocalipse? Eu pensei que eu tinha... Será que eu renasci? Então, ele olha para algum tipo de objeto que conta o ano. Ano 2220. 10 de setembro, não é a data do surto do apocalipse? Aquele inferno, eu tenho que viver aquilo novamente? Então passa na lembrança dele todos os zumbis. Não, espera, renascer significa a chance de mudar tudo. Meus 10 preciosos anos de experiência no apocalipse são a arma mais poderosa. Eu preciso viver. Ele começa a se levantar e vestir a camisa, enquanto a outra garota começa a se levantar e perceber que ele já estava se levantando. Ela começa a chamar ele pelo nome perguntando aonde ele estava indo. Ela continua chamando ele, enquanto ele abre a gaveta e ele fica em seus pensamentos dizendo: essa é a herança que meus pais me deixaram. Eu não tive coragem de usar na minha vida passada, mas agora eu tenho que usar. Depois que o apocalipse chegar, dinheiro vai ser inútil. Então volta ela chamando a atenção dele. Ye Jong-min, eu estou te fazendo uma pergunta. Para onde você está indo? Kim Jun, ele larga a mochila no chão. Eu já sabia, você e Kim Jun estão juntos. Você só está agindo por pena, certo? Ela assustada com esse novo acontecimento. Kim Jun, Jong-min, o que você está dizendo? Então ele começa a explicar. Na minha vida passada, quando o apocalipse aconteceu, eu fiz de tudo para proteger essa garota Bai Xixi, mas ela escolheu me deixar e escolheu aquele Kim Jun. Então volto para ela novamente. Ye Jong-min, diga claramente que direito você tem de ridicularizar eu e Kim Jun. Você está apenas com inveja por ele ser mais forte e bonito. Você é apenas um palhaço.
ele, sem expressar uma reação, diz: Xixi, por conta de nosso passado, eu vou te dar um último aviso. Cuidado com Kim Jun. Ele não é alguém que você deve escolher como companheiro quando ele te trocar por... Então ele lembra do passado, quando ela foi trocada por 3 enlatados. Mesmo que eu diga, você não acreditaria. Isso é tudo que eu posso fazer. Não tenho tempo a perder com ela. Tenho coisas mais importantes para fazer. Então ela continua gritando: Eu fui aquela que te rejeitou primeiro. Yejeon-min! Por conta da chegada do apocalipse, eu preciso preparar remédios, comida e equipamentos. Então vamos para o lado de fora, onde ele fala com o motorista para ele ir para o hospital mais próximo, o mais rápido possível. O motorista fala para ele apertar os cintos que ele vai acelerar. Então ele chega até o hospital e começa a separar os medicamentos. Primeiro, o recurso mais importante são remédios. De repente a enfermeira aparece. Você, quem é você? Ele, notando, começa a correr logo em seguida e ela fica gritando que ele veio ali para roubar. E ele diz que deixou um dinheiro na mesa. Esses remédios são recursos raros em um apocalipse. Há um uso inesperado deles. Vamos para o próximo canto agora. Então ele vai para um local de equipamentos externos e chega o senhorzinho. Então o nosso prota coloca o tênis e finaliza amarrando. Então o vendedor vem por trás falando para ele que todos os produtos dele já estavam prontos e perguntou qual seria a forma de pagamento. Ele olha para ele e entrega um cartão. Espera, essa machete não é a mesma que eu usei na minha vida passada? E a qualidade parece ótima. Esse preço barato vale muito a pena. Enquanto ele vai embora, o vendedor chama ele de ovelha estúpida, dizendo que essa faca foi vendida por um preço 10 vezes maior que o normal. Então vemos novamente o táxi acelerando e o nosso protagonista fala: chegue na mansão Hay-Day em 5 minutos e eu vou pagar 300 yuans a mais para você. O motorista, animado com a notícia, diz: ok, segure firme. E ele acelera mais ainda. Ele acelera tanto que passa por um carinha e o quase atropela. Tudo pronto. O que falta é a roleta agora. Roleta do Apocalipse, também conhecida como roleta da troca, é a primeira e única fonte de recursos de sobrevivência. Água, comida, equipamentos, até habilidades especiais. Tudo pode ser obtido por girar a roleta. Eu tenho que ser o primeiro. De acordo com a minha memória, a primeira roleta apocalíptica deveria estar por aqui. Ele se aproxima perto do condomínio e o guardinha começa a chegar. Ei, não é permitida a entrada de táxi nesse perímetro. Enquanto ele tenta impedir, o nosso protagonista fala para o motorista: continue, se tiver qualquer problema, eu assumo a responsabilidade. E o motorista diz: ok, sei que isso vai acontecer na vida real. Então ele acelera, adentrando o local enquanto o guardinha desvia para não ser atropelado. Quartel-general, tem um táxi entrando na área. Requisito reforços. Então ele se aproxima perto de uma casa e fala: senhor, pare aqui e continue. Lembre-se de correr para um local com poucas pessoas. E o motorista confirma, agradecendo e dizendo ok. Ele desce do carro e fica encarando o local onde ele vai entrar. Novamente os guardinhas se aproximam e ficam apontando o bastão para ele. Um táxi destruiu nosso trilho de segurança. Ainda pensa em fugir? O protagonista fica olhando para trás e ele continua dizendo: criança, você está me escutando? Não se faça de doido. Então ele começa a apontar para um local e diz: olha ali, ó. O guardinha olhando. Olhar para o quê? Então de repente uma grande espaçonave começa a aparecer. O guardinha, percebendo, começa a dizer: o que é aquilo? O apocalipse está chegando, que nem 10 anos atrás. Porque eles deixaram a roleta e fizeram as pessoas lutarem. Se a história se repetir, se esse jogo de sobrevivência continuar, então dessa vez eu tenho que agarrar essa oportunidade e me tornar forte. Eu não vou jogar fora essa nova chance que recebi. A nave espacial continua voando e o nome dessa nave é Nave Espacial Luz Santa Dourada. Ela no céu continua voando, enquanto o nosso prota junto com os guardinhas continua ali embaixo apenas observando. De repente os guardinhas começam a tirar foto. Eles estão gravando um filme, é efeito especial. O outro guardinha começa a dizer: mas que droga é essa? O nosso prota, já angustiado, começa a dizer: tão rápido, a nave espacial Luz Santa Dourada está prestes a começar o ataque. O ataque vai durar 5 minutos. Ele, sabendo disso, começa a acelerar e se aproximar onde era o local que ele queria. Ele, já cansado, se aproxima e diz: em 5 minutos o mundo vai virar um inferno. Ele toca na campainha e alguém atende. Quem é? Entrega. O primeiro conjunto de roletas apocalípticas vai aparecer quando o navio espacial terminar o ataque. A roleta irá descer. A porta se abre e ele, percebendo, começa a adentrar dentro da casa. Então ele ouve alguém falando: ei, você não é entregador. Quem é você? Então vemos a gasosa dos inscritos se aproximando. Vai embora, senão eu vou chamar a polícia. Ele olha para ela sem expressão e diz: essa mulher não tem nenhuma habilidade de combate. Então ela fala: o que você está planejando?
Quando ela termina de falar isso, uma grande explosão acontece lá fora, tremendo tudo. Nosso prota, percebendo isso, diz: o ataque começou. Então várias cápsulas enormes começam a descer do céu, caindo como um meteoro, em cima de tudo que estivesse na frente. Nem sequer o carro escapou. As pessoas gritavam com medo, se perguntando o que é que estava acontecendo. Então vemos que a cápsula era muito grande e ela começa a se abrir e um gás verde começa a ser liberado. E a primeira pessoa que estava lá na frente foi pego por ela. Ei, você está bem? Então começa a mutação e ele começa a gritar. O nosso protagonista apenas observando de lá da casa, fica ouvindo as pessoas pedindo socorro. A gasosa observando, fica dizendo: o que é que está acontecendo lá fora? Tem tantas pessoas gritando. Nosso protagonista percebendo, então vemos que ela continua dizendo: se você não sair, eu vou chamar a segurança. Ele lembra de algo e diz: ah, sim, está na cozinha. Ele começa a correr e ela diz: ei, você! Eles se aproximam perto de algo brilhando e ela vem correndo dizendo: ei, você é surdo, sai daqui! E então vemos a roleta a qual ele tinha falado. Está aqui. E ela olhando diz: o que é isso? Ele começa a explicar para ela. A roleta de troca apareceu aqui como esperado. O cristal no meio é cinza, o que significa que é uma roleta de grau 1. Também é a classe mais baixa da roleta. Ela, em dúvida, começa a falar: então você estava procurando por isso? Mas por que isso apareceu na minha casa? Então ele nota algo e quando ele vê, era uma poção. Poção de melhoramento genético. A recompensa mais valiosa da roleta de grau 1, capaz de melhorar a força física em 3 vezes. Se eu tivesse 5 cristais de grau 1, eu poderia trocar todos eles de uma vez. Então ele percebe algo e tem 7 encaixes. Ele fica desapontado e começa a falar: girar essa roleta precisa de 7 cristais de grau 1, 2 a mais que o normal. Deve ter algo muito valioso para resgatar aqui. A mulher, sem entender o que estava acontecendo: o que é de errado com você? Por que você não está falando? Então vemos todos os objetos que a roleta poderia proporcionar para o nosso protagonista. E ele nota algo: carta da sorte. Ela toca no ombro dele e diz: o que você está falando? Que droga é essa de roleta? Que carta de sorte? Ele olha para trás e diz: carta de sorte? É um tipo de carta que melhora a habilidade especial. Essa mulher não se tornou um zumbi? Significa que ela tem alguma resistência a veneno. Talvez ela possa se tornar minha assistente. Ele continua explicando como melhorar seus 5 sentidos, físico ou até te dar um pet. Ela balança a mão sem acreditar. Para de brincadeira, você está jogando um jogo? Ganhar um pet? Quem vai acreditar nisso? Escuta. O quê? Os gritos lá fora pararam. Sim, agora que você disse. O que aconteceu lá fora? Mulher estúpida. Vai sair para buscar a morte? Então ela começa a correr, se aproximando perto da porta. A segurança dessa área está piorando, permitindo todo tipo de gente. Quando ela vai abrir, ela dá um grito, pois apareceu o zumbi tentando entrar. Ela, assustada, o zumbi agarra ela e ela fica nessa posição estranha aí, parecendo que ela tá com outra coisa. O zumbi estica a lingona dele para fora. Ela começa a afastar o zumbi, enquanto pedia para alguém salvar ela. E vemos a saliva do zumbi voando. É saliva, viu, YouTube? Ela afasta a cabeça dele assustada, enquanto ele derruba ela no chão. Assim que ele derruba ela no chão, um vulto verde passa muito rápido e a cabeça dele é desconectada do local. Então, quando ela percebe, é o nosso protagonista segurando aquela faca dele. Ela no chão com o líquido verde na cara, fica com expressão de cansada. Nosso protagonista então pega a cabeça daquele zumbi e arranca o cristal que estava na cabeça dele. Ela começa a se limpar e diz: ele quer o cristal na cabeça do monstro? Esse cristal se parece com o da roleta. Poderia ser. Então de repente mais 2 zumbis entram e ela, percebendo, começa a dizer: mais 2 apareceram! Então ele dá um passo à frente, a protegendo. Os zumbis começam a correr em direção a ele, preparando para o ataque. Os olhos dele brilham e ele começa a efetuar os ataques, fazendo as bebeças do zumbi saírem do local. Ela, percebendo isso, diz: como você fez isso? E com isso ela fica impressionada pela habilidade do nosso protagonista. Então ela estava no chão, enquanto nosso protagonista observava os zumbis no chão. Ela começa a perguntar: quem é você? E ele fala o nome dele, Yezomin, enquanto guardava a faca. Qual é seu nome? Ele segura a mão dela e ela diz: eu me chamo Mu Xinfei. Na hora que ele percebe que ela falou Mu Xinfei, ele fica espantado. Ela agradece e ele começa a lembrar: Mu Xinfei? Aquela Mu Xinfei de 9 estrelas? Dos boatos de daqui a 10 anos? É ela! Ela começa a olhar para ele e diz: irmão Ye, o que são essas coisas? E ele começa a explicar: a terra foi invadida, como você pode ver. A maioria das pessoas se tornaram zumbis. Ela fica espantada e diz: invadida? Se tornaram zumbis? Ele segura a cabeça do zumbi enquanto ele diz: e eu também não sei quem invadiu a terra, mas poucos a poucos por aí não foram afetados pela invasão e não se tornaram zumbis, como você e eu. E assim ele continua tirando o cristal da cabeça do zumbi. Então ela, assustada, diz: então o que faremos? O governo ou os militares virão nos salvar? Ele, olhando para o cristal enquanto joga a cabeça no chão, ele diz: em apenas alguns minutos o governo e os militares provavelmente entrarão em colapso.
O lado de fora nesse momento é um mundo zumbi. E assim vemos todos os zumbis. Ela coloca a mão na boca espantada. Mundo zumbi? No pensamento dele ele continua dizendo: essa mulher parece ser apenas um humano normal. Como ela se tornou uma 9 estrelas? Já que ela pode se tornar uma, ela deve ter algo especial. Além do mais, eu preciso de um ajudante. Ele começa a caminhar e diz: venha, me deixe te contar sobre as regras da sobrevivência do mundo zumbi. Ele se aproxima perto da roleta e começa a dizer: essa roleta é chamada de roleta do apocalipse. A maioria dos recursos e equipamentos do mundo zumbi vem dessa roleta. Se você quiser girar a roleta e conseguir um item daqui, você precisa preencher esses encaixes. Ela põe a mão no encaixe e diz: esse formato parece similar com aquele que você pegou na cabeça do zumbi. Poderia ser? Então ele pega os cristais e começa a colocar. Esses são os cristais cinza de zumbi. Depois de preencher, poderá girar a roleta uma vez. Então ela diz: então precisa matar 7 zumbis para girar a roleta uma vez? Na explicação ele diz: quanto maior o valor da recompensa de uma roleta, mais cristais de zumbis serão precisos. Ela olha para ele: significa que tem várias outras roletas como essa? E cada uma tem diferentes recompensas? Então ele fala que essa é só a roleta de grau 1. Essa mulher, e ele chama ela de esperta. Ela se aproxima e diz: irmão, e como você sabe de tudo isso? Ele fica espantado e ele tenta fugir da pergunta dela. Eu não posso dizer a ela sobre renascer. Muito difícil de explicar. Então ele pergunta a ela se ela quer girar a roleta. E ela balança a cabeça dizendo que sim. Ele, girando o corpo, diz: eu vou caçar alguns zumbis, fecha a porta. Não abra, não importa o que aconteça. Ela, notando, começa a ficar assustada, dizendo: caçar zumbis? Quando vemos, do lado de fora já estava lotado de zumbis. Um dos zumbis nota ele. Quando ele percebe, já era tarde. A sua bebeça foi desconectada, enquanto os outros zumbis apenas observavam. Ele se prepara para atacar e começa a atacar os outros rapidamente. Um após outro, vai atacando. Ele salta em direção a 2 zumbis e dá uma joelhada na cabeça de um dos zumbis. E quando um tá caindo, ele avança para cima do outro e despedaça com a sua faca. Então ele começa a tirar o cristal. E enquanto ele tirava o cristal, ele ouve alguém pedindo socorro. E quando vemos, outra gasosa vem correndo em direção a ele, pedindo para ajudar ele. Ela vai para trás dele enquanto o zumbi se aproxima. Ele olha o zumbi chegando perto e ele passa rapidamente a faca, fazendo com que os zumbis caiam no chão. Então outro zumbi ele perfura. Ela no chão já olhando, outro zumbi aparece e começam a gritar, enquanto vinha por trás. Ele, percebendo que o zumbi vinha por trás, então ele apunhala o pescoço dela por trás e cai no chão, dura igual uma pedra. Ele observa e assim finaliza a tarde. Irmão Ye, você é incrível. Você obteve 11 cristais de zumbi. Contando com os 3 de antes, nós podemos girar 2 vezes. Então ele, segurando os cristais, ele fala: vamos, vou deixar você ter uma recompensa. Então ela junta as mãos agradecendo. Ele se aproxima perto da roleta juntamente com ela e a roleta começa a girar. O cristal na roleta desapareceu. Ela fica se perguntando o que é que eles iriam ganhar, enquanto na mente dele ele queria medicamento. Então vemos que a roleta para e cai em enlatados. Ela fica surpresa dizendo: uau, realmente saíram enlatados? E ele, frustrado, começa a dizer: isso é sério, mano? No tempo de apocalipse, enlatados são recursos preciosos. Mas antes dele finalizar, ela abre a geladeira dizendo: quando você estiver fora, eu organizei a comida de casa. Tem o suficiente para nós comermos por um bom tempo. E ele no chão aponta para ela dizendo que ela poderia tentar dessa vez, porque a sorte dele era uma merda. Ela olha para ele feliz e diz: eu posso tentar mesmo? Ela pega o cristal e ele fica observando. A futura 9 estrelas, Mu Xinfei, o que ela irá ganhar? E assim ela se prepara para colocar o cristal. Então os 7 cristais são colocados e ela, na frente dele, do jeitinho que os inscritos gostam, percebe que a roleta começa a girar. Ele fala: cada girada no começo do apocalipse é muito importante. Pode ajudar a melhorar a habilidade de combate rapidamente. Eu espero que a sorte dela seja melhor que a minha. Então quando ela percebe, diz: eu ganhei isso. Ele, percebendo, diz: de jeito nenhum. E ela fica em dúvida o que era isso. Uma carta de eliminação. Uma carta de eliminação? Ele olha para ela, suando, vendo como a sorte dela era grande. Eu nunca pensei que você ganharia isso. Carta de eliminação? E ela, em dúvida, diz: carta de eliminação? Isso é bom? E ele diz: claro que é. E assim vemos a carta de eliminação. Quando girar a roleta, essa carta de eliminação pode ser usada, capaz de eliminar um dos prêmios. O prêmio eliminado não terá chance de ser escolhido como prêmio. Mesmo que não seja realmente necessário agora, será muito útil ao girar no futuro, em necessidade de equipamentos ou habilidades. Esse tipo de carta de eliminação é um item divino para aumentar as chances de obter outros itens. Ela, segurando a carta, começa a dizer: eu nunca pensei que eu poderia conseguir isso na roleta apocalíptica. Ele, suando, diz: sua sorte sempre foi boa. Bem, quando eu bebia frequentemente, ganhava uma garrafa a mais.
Quando eu quebrava um ovo premiado, eu sempre ganhava os prêmios grandes. As caixas escolhidas, eu sempre ganhava a edição limitada de primeira. Quando eu jogava na loteria dos eventos de supermercado, eu até ganhava uma vaca vivinha. Ele percebendo disse, ganhou uma vaca? Ela todo feliz e ele pensativo. Já que você tem um físico de sorte, eu vou fazer uso total da sua sorte. Então vemos no segundo dia, ela começa a dizer, já tá saindo de manhã? Aí ele diz, sim, eu vou coletar cristais. Mas tão cedo? E assim ela já trocou de roupa, ficando mais bonitinha, enquanto nosso prota prepara para sair de casa. E ele apontando diz, meu objetivo hoje são 100 cristais. E ela fica suando frio. Quando ele fala isso, ela diz, esse homem é bem confiável. Eu também não posso só esperar e fazer nada em casa. Então ela vai até a cozinha dizendo, não sou eu que tá dizendo, viu? A cozinha é um território de uma mulher. Rapaz, isso é um perigo, hein? Rapaz, essa frase aí é um perigo. Se uma meliante vê uma coisa dessa, o negócio fica doido pro nosso lado. Foi ela que falou, foi eu não, viu? Então ela pega, faz aquela pose de fodona dizendo, eu tenho que fazer uma refeição que vale 100 cristais. Então ele volta do seu longo trabalho e diz, tadaimasu. Ela diz, tão rápido, já chegou. E ele diz que sim. Ele começa a adentrar e diz, olha, eu tenho boas e más notícias. Qual você quer escutar primeiro? Ela percebendo, coloca a mão no pescoço, meio envergonhada, diz, vamos escutar a notícia boa primeiro. Então ele começa a falar, a boa notícia é que nesse lugar, além da gente, o resto é zumbi. E todos os zumbis dessa área foram mortos por mim. Ela impressionada diz, tão forte e... Sobre a notícia ruim, eu matei todos os zumbis da área, mas só consegui esse tanto de cristais. Ela surpresa diz, esquece, é o suficiente para girar algumas vezes. Então ele começa a explicar, eu fui para todas as casas também, eu só coletei esse tanto. E ela começa a rir. Eu estou faminto, tem algo para comer? Ela ouvindo isso diz, sim, a comida. Então ela coloca esses belos pratos. Desculpa, eu normalmente não cozinho. Não fique com raiva de mim se você não quiser comer. A geladeira ainda tem enlatados. Então ele começa a comer e diz, o gosto não é nada mal, mesmo que a aparência não seja boa. Ela ouvindo isso, então vemos que ela se dedicou bastante até o ponto dela estar com esse band-aid no dedinho dela. Ela fica pensando, não detestou isso? E no pensamento dele diz, ter comida para comer é bom. Antigamente eu quase comi carne de humano morto por conta de fome. Ok, agora que estou cheio, vamos voltar para o negócio principal. Eles se aproximam perto da roleta e ela começa a colocar os cristais. Vamos ver que coisas boas ela consegue dessa vez. Então vemos que a sorte dela é ativada novamente, tirando uma arma com algumas balas e uma balestra ou uma besta com algumas flechas. E ele fala, boa, conseguimos 2 armas seguidas. Então ela estica a mão com os cristais para ele, dizendo, ainda dá para girar uma vez, pode tentar. E ele diz, não, minha sorte é ruim, não, obrigado. Então ela segura a mãozinha dele e começa a soprar. Eu passei boa sorte pra você. Faz isso não, senão seu inscrito vai chipar, hein? E ele envergonhadinho diz, ok, os itens que já foram resgatados não vão aparecer de novo. Agora a roleta só tem mais 6 tipos de recompensa voltando. As chances de conseguir o medicamento de melhoramento de gene quando ele vai finalizar, de repente ela corta o assunto dizendo, deveríamos usar essa carta de eliminação para renovar as caixas de biscoito? Então ela toca na roleta com a carta e eles dois, quando percebe, já era tarde demais. Ela juntando as mãos começa a dizer, eu realmente não queria usar, desculpa. E ele põe a mão no rosto dizendo, tudo bem, relaxa. Eles começam a colocar novamente, agora temos 20% de chance de obter um medicamento de melhoramento de gene. Vale a pena tentar. A roleta começa a girar e os dois começam a implorar para que venha o que eles querem. Então, a sorte deles é ativada e cai no que eles querem. Uhul! Ótimo, nós conseguimos obter medicamento de melhoramento do corpo iniciante, capaz de desenvolver muito físico do consumidor e melhorar o combate a curta distância por pelo menos 3 vezes. Enquanto ele olhava, ele pensava, na fase de início de batalha, essa é a coisa mais importante. Ela olha para ele e diz, depois de você usar isso, seu corpo vai ser imediatamente melhorado, certo? Ele olha para ela dizendo, não tenha pressa, me deixe te mostrar uma coisa interessante. Ele começa a jogar os líquidos em algum tipo de recipiente. Eu não esperava que a heparina que eu consegui no hospital seria usada agora. Ela olha para ele e diz, você vai usar isso para ter 2 garrafas ao invés de uma? E ele diz, quase isso. A roleta não é só uma. Outros lugares também têm várias. E cada roleta tem diferentes recompensas. Nós podemos usar o frasco restante para trocar por cartas de habilidades ou medicamentos especiais de outras pessoas. Ela ouvindo isso diz que entendia. Como você sabe tanto? Quando ele ouve ela falando isso, ele fica meio torto, tentando fugir do assunto. Sobre isso a água do medicamento precisa ser estritamente controlada. A temperatura está muito alta. Precisamos abaixar um pouco. Lembre do padrão do processo e da temperatura. O próximo frasco você que vai fazer. Ela feliz sacude a cabeça dizendo, certo, eu vou memorizar tudo. Desse jeito nós podemos fazer o segundo frasco. Irmão, e aí? Como você sabe fazer isso? Shhh,
não solte nenhum pio. Que som é esse? Então eles percebem que algo estava se aproximando. Ele começa a soar e segura ela pela mão e começa a puxar. Por que estamos correndo? Algo mais problemático que os zumbis está se aproximando. Que tipo de monstro? Insetos mutantes. Então a porta se mexendo e a vidraça começa a trincar. E eles começam a subir a escada enquanto ela olhava para trás. Então quando vemos, um grande besouro começa a adentrar. Inseto fedido mutante. Depois de ser infectado pelo vírus, se tornou um monstro inseto que consome humanos. Não é forte em habilidades de combate, mas eles se movem em grupos, como de um exército deles. Eles começam a subir por onde eles passaram e eles adentram o quarto. Ele, percebendo que tem um cômodo aqui do lado, ele diz: me siga e me ajude a empurrar o armário para bloquear a porta. Eles começam a empurrar a porta e conseguem trancar. O que eles são? Insetos fedidos mutantes. O apocalipse não só tornou humanos em zumbis, mas muitos organismos como plantas e animais foram afetados. Organismos mutantes também irão atacar humanos. Eles comem carne humana para sobreviver. E ela fica espantado quando de repente eles começam a bater na porta e ela fica com medo. Quando eles notam, a porta já começa a ser arrombada e ela começa a ir para cima dele e agarra ele. Então ela agarra ele e diz que estava assustada e o que eles iriam fazer agora. Ele olha para ela e diz: não tenha medo, minha querida, eu estou aqui. Os olhinhos dela brilham. Então ele, colocando ela de costas: rapaz, não faz isso não, rapaz. Tira a calça e empina a bunda aí. Então ele diz: se esconda aqui dentro, não saia a não ser que eu diga para sair. Mas e você? Não se preocupe, vai acabar em um instante. Então os insetos começam a perfurar a porta e ele se aproxima dizendo: agora é a hora de usar isso. Então ele pega o frasco dizendo que odeia o efeito colateral. Então os insetos mutantes começam a adentrar por todo o lugar da casa. Eles começam a quebrar tudo que estava no caminho tentando adentrar. Ele, percebendo que os insetos já estavam adentrando pela porta, não tem opção, vou ter que beber isso agora. Então ele dá o golão. Então o efeito começa a bater, ele cai de joelho no chão gritando, enquanto o inseto aparece por trás dele já preparando e pula para cima dele. Então vemos que o inseto já está em cima dele enquanto os outros vai se aproximando. Então ele, pegando aquela faca, atravessa a cabeça do inseto e chuta para longe. Ele se levanta e começa a atacar os outros e o olho dele já estava vermelho, carmesim, já preparado para atacar, dizendo: isso machuca, droga! Ele, vendo os insetos que estavam indo para cima dele, começa a dizer: porcaria, eu vou matar todos vocês! E começa a atacar todos eles de uma vez. Ele, gritando, diz: morram! E assim ele acaba com todos de uma vez. A faca já caindo, o líquido verde, ele começa a descansar depois dessa longa batalha. Esse bando de insetos desgraçados definitivamente tem uma rainha. Um deles vai ter que seguir. Se eu não matar elas, eles continuarão vindo. Então foi só ele falar e ela aparece por trás dele. Bem na hora, ela, percebendo que os seus filhotes foi derrotado, ataca ele com um líquido verde e ele salta. E quando percebemos, era um líquido corrosivo. Um colar de joias cai no chão e ele pisa em cima, quando de repente ele diz: quer vingar suas crianças? E ela se prepara correndo para cima dele. Está vindo, de acordo com a minha vida passada, seu ponto fraco é aqui. Então vemos o ponto vermelho onde ele vai mirar e ataca naquele lugar. E ela dá um grande grito abrindo a sua boca: agora morra! E assim ele finaliza aquele monstro caindo no chão. Então ele pula lá de cima. Quanto mais força eu uso, maior é o efeito colateral do medicamento. Isso dói pra caramba. Ele abre a porta novamente. Já pode sair, minha amiguinha. Então ela, vendo ele, pula pros braços dele. Eu sei que vocês gostam, né, seus bandos safados? Ele, percebendo que ela agarrou ele, diz: você. E ela continua dando aquele abracinho gostosinho. E ele fala, chorando por algo assim: isso é o apocalipse. No apocalipse, as coisas menos valiosas são lágrimas. E assim vemos que nossa gasosa estava chorando. Ela começa a limpar, dizendo: quem está chorando? Esse lugar é muito fedido. Minhas lágrimas desceram por conta disso. Então é isso? Sim, não falaremos mais disso. Ela percebe que os corpos estavam no chão. Tantos corpos de insetos. O que faremos com eles? Eles são coisas boas. Coisas boas? Mesmo que ainda tenhamos comida suficiente de casas abandonadas e mercados, daqui a um ano, comida será algo bem raro e precioso. Ela olha para ele e diz: por conta da mutação, nós não podemos plantar e criar animais para obter comida? Sim, a comida no futuro virá de 3 fontes principais: a comida que ainda não estragou, recompensas da roleta e carne seca feita a partir desses corpos. E ela fica: vamos comer esses corpos de insetos? Comer insetos é melhor que comer humanos. E assim ela fica em silêncio. Então vemos que a picanha já estava preparada do jeitinho que os inscritos gostam de comer. E ela, já preparada, colocou uma máscara e um avental, preparada já para cortar as picanhas em pedacinhos. Ela fecha os olhos dizendo: eu preciso fazer isso. Ele se aproxima, percebendo que ela estava dando duro. Sim, você fez um bom trabalho cortando a carne. Sei, carne. Você agora não tem coragem de dizer isso, sabendo que é tão nojento seu.
Tá planejando sair de novo? Sim, talvez eu precise ir mais longe dessa vez. Nós precisamos de mais cristais e informações da volta. Ok, eu vou desidratar a carne. Ela se aproxima e diz: e continuarei fazendo medicina melhorada. Ele percebe que ela estava triste e continua falando: confie em mim, eu definitivamente voltarei. Então ele começa a se retirar, enquanto ela apenas cruza os braços enquanto vê ele partindo. E assim, ela fica aguardando ele voltar novamente. Vemos que ele começa a correr e um dos zumbis já está caído no chão. Ele corre e percebe aquele zumbi. De repente ele para ouvindo alguém gritando por socorro. Ele cerra os dentes dizendo: idiota, gritando tão alto, você está tentando chamar todos os zumbis pra cá? Então quando ele continua correndo, ele percebe uma gasosa no chão. E quando ela vê ele, ela pede por ajuda. Me salve, por favor. Ele tampa a boca dela rapidamente. Cala a boca, eu não quero morrer por sua culpa. E quando vemos, todos os zumbis já aparecem por trás deles e começa a avançar para cima dela. O zumbi agarra a roupa dela enquanto ele tenta puxar ela. Logo então ele começa a puxar a peixeira e corta o zumbi. Então a bebeça do zumbi é desconectada e ele afasta ela dizendo para ela correr porque tem muitos deles. Então ela começa a correr. Ela percebe um local e começa a ir. Abrindo a porta, ela adentra e fecha a porta. Ela começa a chorar e ela abre novamente a porta e começa a chamar ele dizendo: rápido, entre logo! Ele começa a correr e adentra dentro da porta enquanto as mãos do zumbi estavam se aproximando. Ele já cansado começa a fechar a porta, mas um zumbi começa a se aproximar e coloca a mão. Quando eles percebem que a mão foi colocada, ficam assustados e pedem para subir as escadas. Eles começam a correr pelas escadas e os zumbis começam a se aproximar perto dela. Ela já cansada, quando de repente a mão do zumbi agarra a perna dela. Ela começa a gritar e ele olha percebendo que ela foi agarrada. Ele rapidamente segura ela nos braços enquanto tira a bebeça do zumbi. Então ele puxa ela para o lado e percebe que todos os zumbis já estavam se aproximando. Então um grande clarão acontece e ele vira observando o que era. Então ele vê um grande clarão passando pelo céu e ele diz: a chave da masmorra? Uma chave da masmorra apareceu? Chave de masmorra dizem ser um dos itens mais raros do mundo apocalíptico. É o único jeito de chegar na terra misteriosa da masmorra, que é cheia de esperança. Na minha vida passada, até mesmo os veteranos de estrelas de alto escalão a cobiçavam. Nessa vida, aquela chave da masmorra será minha. Ah, cuidado! Então a gasosa, percebendo algo, diz: cuidado! Quando percebemos, o zumbi já estava subindo, tentando agarrar o nosso prota. Quando ele percebe que estava em perigo, ele dá um soco bem forte na cara do zumbi. Morra! Você quase mordeu minhas bolas! Ah! E com isso, o zumbi saiu voando. Escadaria estreita, muito bom para defesa e para contra-atacar. Pelo menos 10 deles aqui. Vamos acabar com isso. O zumbi começa a vir para cima do nosso protagonista e ele novamente começa a usar a peixeira e arranca a mão dele, fazendo ela flutuar no ar e sair o líquido verde e passar pela gasosa enquanto ela apenas observava assustada. Então vemos o passado da nossa gasosa. Alguns dias atrás eu tinha tudo o que eu sempre quis, seguidores, e assim vamos ver agora cada um dos comentários. Então volta ela falando: fama, dinheiro, sabedoria e conhecimento. Eu era mimada por Deus. Mas agora tudo mudou e com isso vemos os zumbis atacando toda a família dela, até o próprio pai dela foi atacado. Pai, eu perdi tudo. E ela começa a chorar. Então as lágrimas descem do rosto dela. Tão assustador, eu vou morrer aqui. Não seja estúpida, não fique sentada aí, rápido, suba logo. Ela percebendo, nota que ele estava lutando ainda bravamente e ela chorando apenas observa. Enquanto o zumbi cai, ela fica pensando: esse homem, ele matou tantos zumbis sozinho. Então ele já fadigado, começa a chamar ela dizendo: se você não quer morrer, então não fique sentada aí. Eu tenho que logo achar essa chave da masmorra. Ele começa a subir as escadas e ela fica pensando: eu pensei que fosse morrer hoje. Esse homem é tão forte. O terraço está conectado com o prédio da frente. Nós devemos conseguir sair lá. Ah, ok. Se eu descer pelo prédio da frente, só mais 2 ruas, e eu chego aonde a chave da masmorra vai descer. Ele começa a subir as escadas e percebem algo. Algumas trepadeiras estavam impedindo o caminho deles. Por que tem tantas trepadeiras bloqueando esse lugar e ainda estão se movendo? Quando ela menos espera, as trepadeiras começam a se mover e agarra ela. Quando ela é agarrada, ela é pressionada em várias partes do corpo dela, parecendo que foi agarrada pelos tentáculos. Ele, percebendo isso, diz: tão problemática, e começa a atacar as trepadeiras, e com isso ele agarra ela nos braços, atirando disso. Ela, toda coradinha, diz: ele arriscou sua vida para me salvar. Poderia ser que ele... Ela agarra ele mais forte, chorando: um homem tão forte, se ele cair no meu charme... Assim que ela fala isso, ele larga ela no chão e ela fica sem entender o porquê. O quê? Ele continua cortando as trepadeiras. Eu odeio essas plantas mutantes tão problemáticas. Plantas mutantes?
parece que ele tá cortando o mato. Então ele suspira dizendo, que desperdício de tempo, cara. Então ele prepara para abrir a porta, então ela percebe que a porta estava trancada. Ele logo então fala, a porta não pode ser aberta, parece que ela está trancada do outro lado. Então o que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Aí ele prepara para dar um chute e arromba a porta com toda a força. Quando ele arromba, ele percebe que algumas pessoas já estavam armados preparando para atacar eles, mas era apenas civis. Então os dois ficam observando. Enquanto eles observam, o loirinho pergunta, quem são vocês? O que vieram fazer aqui em cima? Então ele fala, lá embaixo não é seguro, então nós subimos. Por que vocês estão se escondendo aqui? Então ele com raiva diz, porcaria, por que vocês quebraram a porta? E se aqueles zumbis vierem pra cá? Ele diz, não se preocupe, não tem mais zumbis. Eu confirmei antes de vir. Você disse que não tem mais. Então não tem nenhum sobrando? Zumbis estão sempre por aí. Quem sabe, quando algum virá subindo de repente. Ele com raiva fica apontando enquanto os outros estão segurando a porta. Eles começam a colocar novamente no lugar. E o Moicaninho diz, não tem conserto. Nós só podemos usar essa pá para bloquear. É tudo culpa sua. Se os zumbis entrarem aqui, vamos todos morrer. O Moicaninho se aproxima dele e diz, esqueça. Ele também não sabia que a gente estava aqui. Ele aponta seu bastão, enquanto o nosso prota apenas observa, enquanto a gasosa fica com medo por trás dele. Então ele percebe alguém lá no fundo. E algumas pessoas estão se escondendo ali. Eles estão que nem vocês. Vieram aqui se esconder dos zumbis lá de baixo. Ele continua falando. Parece que houve um mal-entendido. O que vocês estão planejando fazer agora? Ele olha e diz, eu tenho que ir para aquele colégio do lado. Então, você está planejando ir para a escola? Seus parentes estão presos na escola? Mas a rua está cheia de zumbis. Como você planeja chegar lá? Então, vemos que os zumbis já estão por todo o canto da cidade. Ele continua falando. Vou ver se tem alguma passagem que conecta ela. Parece ter pousado alguma luz lá. Eu imagino que seja. Então, vemos que o orçamento acabou aí e eles falam. Realmente, uma luz desceu naquela escola. Por conta disso, você correu e quer ir para aquele lugar perigoso? Você é tão corajoso. Algum atalho? Ele aponta. Sim, tem uma plataforma e um prédio perto do telhado. Mas você precisa pular, então é bem perigoso. Oi, nem pense nisso, você vai acabar ficando paraplégico, cara. Ele começa a pensar, o piso oposto é mais baixo em um andar. O telhado desse prédio e daquele prédio é mais ou menos 5 metros. Ok, eu vou pular daqui. Ela segura a roupa dele. Eu vou junto com você, não me abandone. Ele olha para ela e diz, então carregue a minha mochila. Ele começa a retirar e a entrega para ela. E ela diz, ok. O loirinho, percebendo a mochila, se aproxima e fala, você vai mesmo fazer ela pular carregando essa mochila enorme? Você está tentando morrer? Por que você não me dá essa mochila? Eles ficam observando, então ele começa a sorrir com um brilho no rosto. Não entenda errado, eu vou te ajudar a segurar a mochila. E depois que você pular, eu jogarei para você. Vamos, passa para cá. Então ela agarra a mochila com a expressão de que não vai passar para ele. Eu carregarei a mochila. Ei, carrega a mochila. Ela percebendo diz, ok. Ela coloca a mochila nas costas, enquanto ele começa a amarrar uma corda na barriga dela e prende a ele. Então ele avança para o outro lado da proteção e começa a se preparar para pular. Logo então vemos o bastão que se aproxima da mão dele. E o loirinho aponta para a mão dele. Ei, sua mochila está carregada de itens, certo? Ela percebendo grita, seu! Ele apenas observa. Deixa sua mochila, senão eu vou quebrar sua mão. Ele sorri, diz, imbecil, e salta lá de cima. Ai meu Deus, ele realmente pulou? Esses garotos estão realmente querendo morrer? E com isso ele pula, deixando os cacos de vidro caindo lá para baixo. Então ele consegue atravessar para o outro lado, enquanto eles ficam impressionados que ele conseguiu pular para o outro lado. Ela toda trêmula, ele pergunta, você está bem? Sim, eu estou bem. Então vemos alguém com binóculos que estava apenas observando de longe. Interessante. Eu encontrei uma presa interessante. E com isso vemos o musculoso, e logo atrás dele, uma loirinha estava cercada por 2 homens. Merda, essa meretriz me atreveu a me morder. Já terminou? É minha vez agora. E com isso percebemos que ela estava sofrendo uma opressão. Minha vez de te aproveitar, minha filha. Então do cigarro começa a falar. Quer apostar quantos minutos ele vai durar? Eu aposto 1 minuto. Se eu ganhar, eu vou querer o seu cigarro. Para de sonhar. Esse lugar decadente não tem uma garrafa de vinho. Eu só encontrei esse cigarro por conta daquele velho morto. Então, percebemos que o Saitama da Deep Web estava ali atrás apenas observando. Então vemos que enquanto um dos alunos estava no chão, ele fala, isso não é normal numa cantina da escola onde você esperava encontrar o vinho? Se você quiser achar um vinho, vá para a sala do diretor. Então o Saitama da Deep Web fala, aquele lugar não foi trancado por um estudante imbecil? O que faremos? Espere pelo quinto irmão. Eu espero que ele jogue todos naquela horda de zumbis. Não jogue as garotas, deixe elas. Pô, você já não aproveitou bastante? Então ele abre a porta e diz, seus fedelhos, sobre o que vocês estão falando? Quinto irmão, lá fora está cheio de zumbis, nós não podemos deixar esse lugar. Vamos ficar presos aqui? Então o outro estica o braço e diz, em uma só noite tudo mudou. Zumbis e demônios preencheram esse mundo. Isso é um apocalipse? Apocalipse? Irmão, veja agora. Vocês podem fazer o que quiserem, jogar e aproveitarem com quem vocês querem. Esse mundo agora, o forte faz a lei. Quem for poderoso, cria as regras. E assim aquele cara continua se aproveitando. Você acha que isso é um apocalipse? Não. Esse é o nosso paraíso. E com isso, os zumbis continuam caminhando lá fora.
Vemos então que o nosso prota estava escondido enquanto observava os zumbis. Ele faz o gesto para que ela se aproximasse. Então eles começam a correr enquanto vemos essa bela paisagem. Nosso prota começa a olhar para os lados enquanto ele observa se nenhum zumbi aparecia. Ele começa a acelerar enquanto ela já estava exausta e não conseguia manter o ritmo. Corre mais devagar, eu não consigo te alcançar. Fui muito estúpido de salvar um peso morto. Eu fui enganado pelo rosto dela. Pequeno erro. Imprudência me custou um grande tempo. Então ele começa a diminuir a velocidade. Ai, tão azarado. Eu vou mais devagar. Me alcance logo. Finalmente você me esperou. Agora eu consigo te alcançar. Então ela continua correndo. Então eles se aproximam até um lugar. Ótimo, esse lugar tem poucos zumbis. Então ele fala: de jeito nenhum, esse lugar é uma escola, onde mais pessoas se juntam. Mas eu não escuto e nem vejo zumbi. É porque eles estão todos juntos em um lugar. E assim eles começam a adentrar. Enquanto isso, lá dentro da escola, os zumbis estavam tentando entrar dentro de uma sala. E os alunos estavam com todo tipo de objetos para impedir que eles entrassem. Desista! Mesmo que não sejamos mordidos, nós iremos morrer de fome. Então vemos a garota, que já estava triste. Então nós só podemos ficar aqui esperando pela morte. Ela percebe algo e diz: tem alguém lá fora, alguém veio aqui. Então eles percebem que ela começa a gritar: ei, vem aqui! Então ela percebe: tem gente aqui. Enquanto ela fica observando, ele continua caminhando. Você mal consegue se proteger, não seja intrometida, venha logo aqui. Eles continuam chamando. Então os outros dois rapazes aparecem e continuam chamando: irmão, por favor, nos salve. Nós não queremos morrer. Por favor, nos salve a gente, por favor. E ela continua ficando preocupada com aqueles rapazes que estavam lá em cima juntamente com a moça. Então ele frio diz: rápido, ainda mais rápido. Os gritos deles só vão atrair os zumbis. Será problemático se uma grande quantidade de zumbis vier correndo pra cá. E com isso eles continuam gritando e ela apenas fica se desculpando por dentro. Então eles se aproximam até um canto e começam a observar. Então ela já triste diz: desculpa, mas nós realmente não podemos salvar eles? Eles devem estar presos pelos zumbis naquela sala, gritando e chorando. Você nem sabe quantos zumbis estão lá. Eu nem tenho habilidade para salvar eles. Se você quiser salvá-los, vá você mesma. E com isso ela pede desculpas, não sabendo o peso da realidade do momento. Acorde, encare a realidade. Esse é o apocalipse. Espero que você não seja estúpida e não faça nada imprudente. E com isso ele continua andando. Vemos então que um zumbi está pendurado e eles começam a andar enquanto ela observava aquele zumbi. Por que ele veio para uma escola? Será que tem alguma forma de esconder dos zumbis aqui? Ela, meio com medo, diz: obrigada por me salvar antes, mas eu ainda não sei o seu nome. Me agradecer por salvar sua vida? Você não deveria ser mais sincera? Uma palavra já quer pagar a dívida? E eu arrisquei minha vida por você. O que você quer? É claro, é para te usar como isca para atrair zumbis. Então ela fica toda assustada lá atrás. Você... Então ele olha para ela e diz: não pense que você é preciosa ou que os outros devem te salvar por ser bonita. Durante uma crise, você pode ser até mais inútil que um pacote de miojo. Eita, eu sei. Então com isso ela fica em silêncio e meio cabisbaixa ela diz: eu me chamo Lin Liang Chun-Min. Yezomin. Então ela observa que ele falou o nome dele. Ela fica meio felizinha dizendo: então ele se chama Yezomin, mesmo que ele seja boca suja? Não é uma má pessoa. Então um grito é escutado de longe e eles, percebendo, encaram lá de cima. Estava atacando um aluno e elas estavam com medo gritando. Ela tampa a boca desesperada. Então ele pensa: aquele canto, eles devem ter visto onde a chave caiu. Ele começa a correr e diz: se esconda! Yezomin! Ele começa a correr rapidamente e escala que nem um ninja. O zumbi já estava mordendo aquele garoto. E quando o zumbi percebe, nosso protagonista pula quebrando a janela e chutando a cara dele. Então ele puxa a peixeira enquanto o zumbi ainda estava de boca aberta. Ele aproveita rapidamente e desconecta a bebeça dele. As outras saem correndo para cima da professora. A professora, agarrando as duas alunas, diz: obrigada por salvar minhas alunas. Ele continua vigilante e diz: como esperado, eles devem ser capazes de ver onde a chave da masmorra pousou desse ângulo. A professora se aproxima perto da aluna e diz: Kyung está morta. As outras duas começam a chorar e ela fica acalmando elas. Não chorem, nós precisamos primeiro pensar em uma maneira de sair daqui. Sim, professora, eu não quero ficar aqui, nem por mais um segundo. A outra do cabelo curto começa a dizer: mas nós não podemos sair, está cheio de zumbi lá fora. Ela olha para ele e diz: o senhor é tão forte, você poderia nos levar para fora desse lugar? Meus outros alunos já saíram e só eu estou com essas duas garotas. Ele observa e diz: eu vim para essa escola por uma causa. Se vocês forem capazes de me dizer onde está, eu irei proteger e garantir a segurança de vocês. Então elas, notando que ele queria algo, ficam surpresas. O que você está procurando? Vocês viram onde a luz do céu pousou? Onde está ele? A garota lá atrás já começa a dizer que não viu nada, enquanto a outra também só sacude a cabeça dizendo que não viu. A professora, suando, já passa algo em sua cabeça. Espere, eu vi, mas eu tenho umas condições. Você precisa nos salvar e nos levar para fora desse lugar primeiro. Então eu irei te contar. Condições? Que provas você tem que você viu? Aquela luz apareceu no céu e é como um meteoro passou em algum lugar na escola. Novamente ele fica pensando: eu acho que ela realmente viu. Onde passou? O que nós faremos se após eu contar você nos deixar aqui? Se ficarem aqui, apenas morte vos espera. Se vocês me contarem onde ela pousou, você ao menos terá uma chance de viver. Vocês podem escolher.
com isso ela fica em silêncio e diz: se eu contar, todas nós seremos salvas? Ele cruza os braços fazendo sua pose de fodão dizendo: tem zumbis demais nesse prédio. Eu não posso proteger 3 pessoas ao mesmo tempo. Com minhas habilidades de combate, no máximo eu posso levar 2 pessoas e escapar. As outras 2 surpresas, 2 pessoas? Não dá pra se esforçar mais? Você é mesmo humano? Nosso pedido é razoável, como você pode ser assim? Ele começa a puxar a peixeira. Agora nesse mundo nada é razoável ou justo. Apenas o forte sobrevive e o fraco morre. Escolha, quem será salvo? Então depois de ele falar isso, elas ficam olhando para o corpo da outra aluna que já tinha falecido. Professora Pooh, eu tô com medo. Então ela afaga dizendo: não fique com medo, a professora está aqui. Então ele olha para a professora e diz: então professora, quem vai trazer junto? Ela olha para ele dizendo que não tinha nada para hesitar. Leve os meus 2 alunos com você. Na hora que ela fala isso, as alunas começam a dizer: professora Pooh. Então ele concorda dizendo: ok, eu levarei os 2 daqui em segurança. Você pode me dizer onde a luz pousou agora? Depois que você levá-los daqui, eu irei escrever a localização do local onde a luz pousou em um papel e jogá-lo. Então ele pensa: como esperado, essa mulher pode ser uma professora, mas ela não é estúpida. Ele vira as costas e diz: eu espero que seu sacrifício tenha valido a pena. Vamos. Então as outras começam a se despedir. Então a da blusinha amarela começa a dizer: professora. E ela diz: certo, vão logo, vão logo. Ele se aproxima perto da porta, tentando escutar se tinha algo lá fora. Então ele percebe que atrás da porta tem 3 deles. Ele fala: quando nós sairmos, feche a porta rapidamente, não faça nenhum barulho. E ela concorda, dizendo que tinha entendido. Ele começa a abrir a porta com a peixeira na mão, e na hora que ele abre, o zumbi já começa a aparecer. As 2 atrás já começam a gritar, e logo em seguida ele dá um chutão no zumbi, o fazendo voar para a parede. Os outros 2 que estavam ali, ele começa a cortar cada um deles. Rápido, vão, rápido! A professora começa a fechar a porta, enquanto a outra fica chamando ela. E com isso a professora começa a fechar a porta, vendo seus últimos momentos com as alunas. Estava tão assustada, ainda tentando agir como um herói, mas eu sou uma professora, eu tenho o dever de proteger meus estudantes. Então vemos as escadas com todos os bichos já caídos no chão, e ele continua correndo, dizendo para elas serem mais rápidas. Eles continuam correndo pelas escadas, então ele para. Tem zumbi demais, é muito cansativo ter que proteger 2 estudantes, mas não tem nenhum som no andar de baixo. Parece que os zumbis estão concentrados nos andares superiores. É mais seguro agora. Então de repente ele começa a sentir uma aura pesada. O que é isso? Parem! Recuem um passo para trás! Elas param e dizem: tem alguma coisa na frente? Eu não sei, mas eu estou sentindo algo. Deixe-me ver. Não tem zumbis na frente. Tem certeza que sentiu algo? Então ele cerra os dentes. Eu realmente estou sentindo errado? Ele continua olhando lá para baixo, enquanto ele continua pensando: eu acho que realmente senti errado. Não há tempo para gastar. Continue se movendo. E com isso vemos a visão de alguém observando eles. E lá em cima ele está observando com o olhinho brilhando, enquanto o nosso prota apenas caminha. E quando percebemos, um grande monstro com a língua para fora estava se aproximando. Nosso prota abre a boca percebendo alguma coisa. O que é isso? Ele olha para cima. De repente a outra esbarra nele dizendo: ei, por que você parou de novo? Shhh! Ele manda ela calar a boca e fica observando. Ele fica olhando para cima. Não tem nada. Eu estou muito sensível. Até minha intuição está errada. Eu fui cuidadoso demais. E assim eles começam a descer. Vamos, continuem em frente. Então o monstro já tinha saído dali e se escondido em outro lugar. Eles continuam descendo a escada enquanto vemos que o monstro foi se aproximando devagarzinho por trás de uma. E a sua presença já estava tão que a outra já estava toda arrepiada só dele se aproximar. Ele continua dizendo: que estranho. E quando percebemos, o grande monstro já está por trás das 2 e ele já está lá na frente. Então o monstro vem com sua língua e encosta no cabelo da garota. Ela passa na mão em seu cabelo, começa a perceber algo melequento e diz: o que é isso? Então quando vemos, o monstro avança para cima dela gritando: carne! E ela grita. Ele abre a sua grande mandíbula preparando para atacar ela e ela fica chorando, quando de repente uma faca voa em direção e passa rapidamente cortando um pedaço da sua boca. Quando vemos o nosso prota cerra os dentes enquanto ele estava na posição de ter jogado a faca. O monstro, tentando entender o que foi que aconteceu, ele olha que a faca foi jogada e fica enfincada na parede. Ele começa a gritar: ai, ai, ai. Ele empurra a garota pro lado e começa a gritar: morra! E vai pra cima do nosso protagonista. Ele começa a desviar e prepara e dá um soco. Só que esse soco ele não teve efeito nenhum. Não teve efeito. Ele, preocupado, quando percebe a garra do monstro já estava se aproximando. E são zumbis de arma de metal mutante. Por que ele está aqui? Assim que ele fala isso, o zumbi o ataca e ele desvia habilmente. A velocidade de mutação dos zumbis era tão rápida assim. Ele cerra os dentes preparando um grande chute. E quando ele ataca chutando, o chute não tem efeito nenhum. Sem efeito? Então o zumbi mutante agarra a perna dele e o lança no chão com toda a força. Então ele se encolhe enquanto estava tossindo no chão. As outras 2 sem força, uma cai no chão e a outra estava se encostando para não cair. Lili, eu não consigo levantar, você pode me ajudar? Então a outra traíra começa a subir as escadas e ela: Lili! E assim ela percebe que ela foi deixada para sobreviver sozinha. E quando ela menos espera, o zumbi mutante já estava com as 2 mãos juntas preparando para esmagar o nosso protagonista. Ele cerra os dentes enquanto os litros estavam descendo e pela visão dela,
dela, ela vê os últimos momentos dele, pois ele estava descendo com toda a força. Então ela, preocupada, quando menos espera, um grande barulho é escutado e o sangue verde flutua no ar. E quando percebemos, o nosso protagonista deu um fim nele junto com uma pistola. Felizmente eu trouxe a arma que eu consegui da roleta. Droga, eu quase morri. Ele começa a se levantar todo torto e diz: se você não quiser ser comida pelos zumbis, se levante logo. Ela começa a se levantar enquanto a traíra volta de volta. Ele começa a escutar um barulho lá de baixo e fica preocupado. Merda, o som da arma chamou a atenção de mais zumbis. O barulho dos passos continua aumentando e ele, já suando frio, começa a ficar mais preocupado. A menina lá atrás: quem está subindo? A outra, já preocupada: e se tira 3 zumbis? E quando vemos, alguém se aproxima. Ah, é ela, Liang Chun-Yin. Quando vemos, é a nossa gasosa que se aproximou. Ela começa a correr rapidamente subindo as escadas, dizendo: finalmente encontrei você. Ele: o quê? E ela agarra ele. Yazami! Por que você veio aqui? Então a outra do cabelo curto diz: então é um humano. Quem é ela? Ela foi mordida antes? Então vemos ela toda trêmula, chorando. Esperei você por muito tempo, morri de medo. O edifício de ensino está cheio de zumbis, você está querendo morrer? Ela, limpando as lágrimas. Agora o edifício do ensino estava brilhando. Eu vi os zumbis todos se induzindo para aquela fonte de luz. Acho que a luz vai atrair os zumbis, então arrisquei e vim te encontrar. Espera, você disse que a fonte de luz atraiu os zumbis? Sim, eu vi os zumbis, então todos estão atraídos para lá. Eu tenho muito medo de ficar sozinho ali embaixo, então vim te encontrar. Então ele começa a caminhar e diz: você tem sorte, não encontrou nenhum zumbi. Então ele começa a tirar a peixeira. Apenas um tipo de fonte de luz pode atrair zumbis. Luz da roda brilhante. Lá ele. Vamos descer primeiro. Ele agarra a mão dela e começa a descer. Então os estorvos começam a descer e ela olha para trás. Ele salvou essas 2 garotas? Tchau, tchau. Agora mesmo eu tinha muito medo. Então, sim, você não vai me odiar, certo? Não se preocupe, você não fez isso intencionalmente. E ele sai para fora e ele para. E ela, sem entender o que estava acontecendo, ele olha e a professora já estava lá em cima. Então eles, olhando para a professora: é para olhar para a professora, seus bandos safados. É a professora Pu. Fale baixo ou você irá atrair os zumbis. Então a professora, olhando, diz: excelente, as crianças estão salvas. Se eu não disser a ele onde a fonte de luz caiu, ele me salvará? Então ela sacude a cabeça dizendo: não, puxe Ian, não faça coisas desnecessárias. As crianças ainda estão a salvos. E com isso ela joga o papel lá de cima. Ela, percebendo que o papel estava caindo: ainda tem alguém lá em cima? Então o nosso protagonista diz: ela é uma grande professora. Grande professora? Então por que você não a salvou? Porque ela tentou me ameaçar. Então precisa ensinar uma lição para ela. Eu não consigo entender esse cara. Então ele começa a sorrir. Então é aí onde a chave de dungeon aterrissou. Um lugar seguro que pessoas normais nunca notariam. Então tem 2 lugares para explorar. Um é o lugar de construção, onde está a chave da masmorra. O outro lado é o item brilhante que Liang Shuyin disse tem altas chances de ser outra roda. Esses 2 alunos são estranhos, não confiáveis. Não posso trazê-los para encontrar a chave da masmorra, porque não vou ver o lugar que Chuyin disse. Ele se aproxima perto deles, lidera o caminho primeiro. Vamos verificar o lugar de luz brilhante que você disse. Mas tem muitos zumbis agrupados lá, o que significa que tem muita coisa. E com isso ela fica sem entender, fazendo uma carinha. Ele olha para trás e diz: vocês 2, vamos a um lugar, nos sigam. E elas 2 confirmam, dizendo ok. Eles começam a atravessar os prédios, e então eles chegam até um local. Não vá, vi muitos zumbis entrando. Ela tenta impedir ele. Que? Esse lugar tem zumbis? Por que você nos trouxe aqui? Você está aqui para buscar a morte? Então, do cabelo curto começa a ficar com raiva. Você tem o que queria da nossa professora. Agora você quer nos sacrificar e nos usar como isca de zumbis, certo? Ele olha para elas e diz: não se preocupe, não tenham medo. Quanto a vocês 2, isso é apocalipse. Em qualquer lugar terá zumbis. Então ele puxa a peixeira. Quanto a usar vocês como isca, eu não sou tão desprezível. E com isso ele começa a caminhar. Apenas esperem do lado de fora. Volto em breve. Então ele, com a peixeira na mão, começa a adentrar o local. As outras garotas ficam atrás apenas observando. Então a gasosa continua pensando: por que ele insiste em continuar? Há algo importante ali? Então vemos que a traíra começa a pensar: isso me assustou, achei que ele queria que fôssemos a isca. Esse cara é louco. E daí se ele tem uma arma? Há muitos zumbis. Enquanto eles o atacam, suas balas podem acertar todos ao mesmo tempo? Ela segura a mão da outra e diz: tchau, tchau, venha comigo. A outra: por quê? Não acha que deveríamos procurar um lugar seguro e nos esconder? Você não se preocupa com eles? Enquanto ela fala isso, a gasosa está caminhando lá na frente já. Esse momento já passou. Quem liga para eles? Há muitos zumbis lá dentro. Esse Yezomin irá morrer lá. Mas antes ele nos salvou, então... sem mais, se eles forem incomodados e se correrem em nossa direção, estaremos mortos. Então a gasosa, percebendo que elas ficaram para trás: o que vocês estão fazendo? Bem, meu estômago estava desconfortável. Ela vai me acompanhar ao banheiro. E a outra fica apenas calada. Então ela segura a mão da outra e começa a caminhar. E nossa gasosa apenas fica em dúvida o que elas estavam querendo fazer. Então ela olha para onde nosso prota entrou e diz: ele vai ficar bem. Então a luz brilha e logo vemos que o nosso prota está cercado de zumbis. Sou tão sortudo, não há zumbis mutantes. Seria fácil lidar com eles. Então ele morde a peixeira dizendo: vai ser uma batalha muito difícil. Ele começa a puxar o braço, então ele começa a puxar o braço para baixo.
Com isso vemos que ele estava com o ombro deslocado. Em minha vida anterior, consertei ossos muitas vezes. Mesmo assim, ainda dói. Quando ele menos espera, os zumbis começam a perceber a presença dele e começam a cercar ele de vários lados. Ele puxa a pistola e a peixeira e prepara para atacar eles. De repente ele solta vários tiros e a gasosa começa a perceber. E eles zumbi! As outras percebendo começam a ficar preocupadas. Ele está atirando, vamos embora, vamos sair rápido desse lugar maluco. A outra agachada fica dizendo, mas para onde acha que vamos fugir? O dormitório dos professores. Durante a mutação zumbi pela manhã, o dormitório não tinha ninguém, então deve ser seguro lá, e nós podemos certamente encontrar comida. Mas, e ela? Pense em você primeiro, não se preocupe com os outros. Ela olha para o lado e larga a mão dela rapidamente, e começa a correr, enquanto a outra com raiva diz, você! Ela começa a correr em direção à nossa gasosa, enquanto ela percebe, nós deveríamos deixar esse lugar, é perigoso aqui. Então ela aparece escondida dizendo, idiota, mais pessoas significa menos comida. Então ela começa a morder a unha. Se eu soubesse, daria uma desculpa e fugiria, porque eu me preocupei em trazer ela junto. Então ela vira dizendo, eu não vou. Quando os zumbis correm, você não consegue escapar. Ela olha para ele dizendo, depois que deixarem Yezomin, por quanto tempo acha que podem sobreviver? A outra sem entender nada diz, o quê? Yezomin é muito forte. Na situação atual, deixar ele significa morte. Ela fica espantada dizendo, ele não consegue nem se proteger, por que você ainda está... Você sabe que ele não consegue se proteger? É porque... Então voltamos para os zumbis tudo já caído no chão, derrotados, e o nosso prota já está ensanguentado de sangue verde. Como esperado, meu palpite estava certo. Os zumbis foram atraídos por isso. Então ele espantado percebe, essa não é uma roleta comum, é uma roleta de 3 cores. Então ele começa a explicar sobre a roleta. Quando o apocalipse aconteceu, havia roletas normais como roletas salva-vidas também, e as outras roletas do apocalipse que iam do nível 1 ao 9, mas há um nível acima que são roletas especiais. Assim como essa roleta de 3 cores, conhecida como roleta das árvores de habilidades. Claro que existem outras com 5, 7 e até 9 cores, todas conhecidas como roletas de habilidades. Diferentes das roletas do nível comum, quanto mais você gira essas roletas, mais chances de ganhar habilidades profissionais. Você tem como habilidades de guerreiros de espada, assassino, paladino. Também há habilidades de suporte como médico, alquimista, cozinheiro, etc. Apenas quando você obtém uma dessas habilidades, você pode obter também uma técnica específica da roleta. Por exemplo, ao obter a habilidade de assassino, você obtém uma técnica específica dessa habilidade, como o corte rápido. Assim como a gente vê nos filmes, você pode finalizar uma pessoa com apenas um ataque, mas as chances de encontrar esse tipo de roleta são muito baixas comparadas com comum, então são consideradas raras. Eu nunca pensei que eu encontraria uma roleta da árvore de habilidades bem aqui. Mas esse tipo de roleta também tem riscos. Se eu girar e o ponteiro cair na área negra, a roleta vai explodir como uma bomba. Então, quando ele observa direito, diz, espera, a área negra também tem um símbolo como as outras. Então, é uma área de habilidade, o que significa que não vai explodir. Um cara tão azarado como eu teria uma sorte girando isso? Então ele olha para as mãozinhas dele, lembrando da nossa gasosa. Ou será que a Shinfei realmente passou um pouco da sorte dela para mim? As outras duas estavam lá fora observando. Há muitos zumbis lá dentro e Yezomin não sairá vivo. Você precisa vir com a gente. Ela olha para ela e diz, eu confio nele. Se querem fugir, devo avisá-las para serem cuidadosas e não fazerem barulho. Caso contrário, serão devoradas até a morte pelos zumbis. E com isso percebemos que ela tem muito respeito. Então a outra, já com o orçamento baixo, não vamos encontrar nenhum. Yezomin atraiu todos eles para dentro. Não há muitos zumbis aqui fora. Tchau, tchau, venha comigo, não perca seu tempo falando com ela. Ela começa a ficar com raiva, então ela novamente continua. Não seja como ela, achando que aquele tal de Yezomin é algum guerreiro invencível ou algo assim. Deixa essa idiota esperando aqui sozinha pelo cadáver dele. Então ela começa a ficar irritada e uma aura começa a sair dela. Ela dá um tapa bem poderoso na cara dessa folgada. Cala a boca! Não se esqueçam quem foi que salvou vocês. Como podem falar assim dele? A outra já irritada, sua desgraçada, você me bateu? A outra tenta acalmar ela dizendo, Lili, você está bem? Então ela vai e se vinga novamente, dando um tapão na cara da nossa gasosa. Aqui que você merece, sua desgramada. Não fique achando que aquele cara pode te proteger para sempre. Tchau, tchau, vamos embora. E assim ela, com a mão no rosto, começa a perceber que elas estavam indo embora e ela sai correndo toda desfigurada. Então novamente vemos o binóculo observando ela. Garotas brigando? Que interessante. Então o cicatriz musculoso começa a dizer, vão até lá e capturem aquela garota. E os outros dois lá atrás começam a dizer, quinto irmão, não nos mande fazer isso, tem muito zumbi lá fora. Idiota, todos os zumbis foram em direção à central de multimídia, está seguro, agora vão e tragam ela. Então volto para aquelas duas, Lili, está tudo bem irmos embora assim? Ela continua descendo com raiva, para de reclamar por sua culpa que eu levei um tapa. De repente elas notam um barulho vindo de um caminhão. O
que tem ali? Tem algo se mexendo. E com isso voltamos para a nossa gasosa caminhando. Malditas ingratas, se não fosse pelo Zomin, elas ainda estariam presas lá dentro com o zumbi. Bando de ingratas. De repente ela percebe algo. Alguém começa a gritar. Esses gritos são aquelas duas. Enquanto ela falava isso, uma sombra aparece por trás dela e agarra. Te peguei. Me soltem, quem é você? Então o outro aparece. Que belezinha nós temos aqui. Melhor do que aquelas outras que brincamos. O que vocês planejam fazer? O que você acha? Claro que vamos nos divertir com você. Ela já com medo começa a dizer. Ele não vai deixar vocês escaparem dessa. Me deixem em paz. Aquele cara já morreu. Você é muito burra em continuar confiando nele. Quando ela percebe, ela começa a chorar e dizendo. O que disse? Izumin, ele está morto. Então voltamos para o nosso prota. Que cansativo. Tirar uma por uma demora muito. Não poderia ser como o jogo e coletar tudo de uma vez? Então voltamos para aquelas duas que o zumbi está correndo atrás delas. Elas começam a correr pedindo ajuda. Então a traíra pede para ela parar de gritar porque ninguém vai ajudar elas. Quando ela olha para trás, a mão já estava se aproximando perto delas. O zumbi já estava quase se encostando e ela tropeça no chão. A outra, percebendo que sua amiga caiu, se aproxima para erguer. Quando menos espera, a traíra fecha os olhos triste e larga a sua amiga para trás, a jogando para a morte do zumbi. O zumbi se aproxima e prepara para atacar, enquanto ela apenas corre chorando, pedindo desculpas, enquanto sua amiga apenas grita. Então, depois de ter corrido, ela fica dizendo que queria viver. Então, quando ela percebe que a gasosa estava sendo levada pelos dois marginais. Ela é pesada, vou aproveitar bastante sendo o primeiro quando voltarmos. O quinto irmão vai te dar uma surra. Então nossa gasosa olha para o canto e percebe aquela traíra e começa. Os outros, percebendo, começam a olhar para ela. Então ela cria coragem e diz: se afasta! Então o outro percebe e começa a correr atrás dela. Tem outra garota, eu vou pegar ela. Então o Topetinho diz: vai rápido, não deixa ela fugir. Ela grita e ele começa a correr atrás. Ele sorrindo, quando menos espera, ela morde o dedo dela. Ele grita e ela sai correndo. Quando eu te pegar, você já era! Ela começa a gritar pedindo por socorro. Então ele pula agarrando ela pela cabeça. Te peguei! Então ela grita: Izumin! Esse cara aí não vai te salvar. Ele já morreu. De repente uma lâmina atravessa a mão dele e ele começa a gritar. E então Izumin aparece agarrando a gasosa dos nossos inscritos. E ela fica feliz que ele agarrou ela e diz: graças a Deus você está vivo! Ele se levanta com a peixeira e diz: filha da mãe, você sabe quem somos nós? Se você me bater, o quinto irmão vai te... Então nosso prota não deixa nele terminar de falar e já avança e dá um soco bem forte, bem no centro do bucho dele. Então ele voa caindo para trás, sem tempo de descansar, ele já ergue o pé para cima e mete a pisada na cara dele. E assim ele cai espumando no chão e o nosso prota diz: onde estão as outras duas garotas? E ela aponta: daquele lado. Ele pede ela para esperar e ela confirma. A chuva começa a cair e ela tá chorando no chão pedindo desculpa. Nosso prota se aproxima enquanto a outra já estava com o braço cruzado com raiva. Nosso prota começa a pensar: quando viu o cadáver da Tchau Tchau alguns segundos atrás, ela havia sido mordida por um zumbi. Então a gasosa começa a dizer: essa já é a segunda vez que o Zomin te salva. Eu avisei que não deveria se afastar dele. E ela começa a chorar dizendo que estava errada e que nunca mais vai fazer isso. O que planeja fazer com esses dois babacas? Ele olha e diz: os zumbis vão cuidar muito bem deles. E assim vemos que eles estão amarrados e ela diz: que horror, ótimo. Então ele aponta dizendo: vocês podem ir até a Central Media primeiro. Eu limpei o lugar, está seguro por enquanto. E eles confirmam. E ela confirma dizendo certo, enquanto a traíra fica espantada por ele ter matado aqueles zumbis. Então ela sorri dizendo que ele era muito forte e que aquela garota estava certa. Então ela cerra os dentes dizendo que precisa viver e que seguir ele seria a melhor opção. Ele vira para elas e diz: vão e esperem por mim. Preciso trazer alguém aqui. E com isso elas ficam espantadas. Voltamos então para aquele lugar onde a professora estava. E ela, percebendo um barulho lá fora, começa a ficar com medo, pois todos os móveis estavam sendo empurrados. E ela fica pensando que os zumbis voltaram para pegar ela. E que agora seria o fim para ela. Que não teria nenhum tipo de razão para ela continuar vivendo. Enquanto a porta continua sendo empurrada, ela diz que prefere dar um fim do que ser devorada pelos zumbis. Ela, chorando, começa a dizer: pelo menos duas das minhas estudantes estão a salvo. Eu nunca namorei ninguém antes e vou morrer desta forma. Esta vida é inútil. E com isso ela quer dar um belo fim para ela. A porta é arrombada e o nosso prota entra dizendo que a porta era resistente. Ei, você está bem? Quando ela percebe, ela larga o caco de vidro no chão e ele se quebra. Ela no chão começa a chorar dizendo que ainda bem que ele tinha chegado. Ele se aproxima e diz: está tudo bem agora, eu vim te salvar. Então ela avança para cima dele e o agarra. Eu pensei que você não ia voltar.
Então ele, envergonhado, pede a ela para parar de chorar e pede para ela soltar ele. Ela, toda feliz, começa a dizer: eu pensei que eu realmente fosse morrer. Obrigada. Está tudo bem. Primeiro eu preciso te tirar daqui. Então vemos uma mão tirando o cristal da cabeça do zumbi. Então vemos elas duas novamente. Vemos então nossa gasosa olhando para o cristal, perguntando o que eram essas coisas. O que são essas coisas? Por que Zombie quer que a gente colete elas? A outra, com raiva: isso é nojento. Ele ainda quer que eu tire essas coisas desses zumbis asquerosos. De repente a professora aparece chamando ela. Quando ela percebe que a professora se aproximou, elas vão ao encontro uma da outra. E o nosso prota apenas fica observando de longe. Então ela estava chorando e a professora perguntou onde estava a Xiao Xiao e por que ela não estava vendo ela. Então ela, abraçando, diz: entendo, aconteceu muita coisa. Então ela fica chorando, dizendo que não tinha cuidado direito dela. Então a professora, fazendo carinho na cabeça dela, dizia que entendia e que não era para ela se preocupar. Nossa gasosa então começa a falar: se elas tivessem confiado no Iezomin e esperado ao invés de fugir por conta própria, isso não teria acontecido, não é mesmo? Então a outra olha e diz: se tivesse salvado a professora por desde o começo, nada disso teria acontecido. Você poderia ter salvo nós três e ainda assim você fez a professora escolher. Você é uma pessoa má. A professora, percebendo, diz: Lili, você não deveria dizer isso. Ela, já estressada, então a gasosa continua: vocês deviam agradecer por serem salvos e ainda assim tem a audácia de falar uma coisa dessas? Então continua a discussão delas duas. Não haja como se fossem pessoas boas. Não salvam todo mundo. Causaram a morte de alguém e ainda querem que sejamos gratas? E assim elas duas continuam discutindo, apontando o erro uma das outras. Então nosso prota, já cansado disso, dá um tapa na cara da traíra. Você deveria usar o seu cérebro antes de falar besteiras. Eu te salvei. Nada me impede de te abandonar outra vez. Esse é um mundo infestado de zumbis. Quem sabe o que podemos encontrar? Levar uma pessoa a mais só aumenta o risco. E lembre-se, você não tem o direito de pedir para as pessoas te salvarem. E eu não tenho a obrigação de te ajudar. A professora se aproxima e diz: Lili, ele me salvou. Eu sou grata a ele. O Senhor Ye é o nosso benfeitor e salvador. E a traíra apenas fica ali no cantinho dela, sentindo a dor pela tapa que levou. Ela fica olhando para o professor e admirando que ela era uma boa pessoa. Certo, Zomin. Por que queria que a gente coletasse aqueles cristais? Então ele pede para elas seguirem e se aproximam perto da roleta. Como eu expliquei, essa é uma roleta da árvore de habilidades do tipo de 3 cores. Ela diz: nossa, parece magia. Então os cristais servem para girar a roleta? Você vai saber depois. Então a traíra entrega o saquinho com os cristais e aparece algo para ele jogar lá dentro. Começa a jogar lá dentro os cristais enquanto falava: a roleta da árvore de habilidade é diferente das roletas de nível. Elas não dizem quantos cristais devem ser usados, mas calculam se a energia do cristal é o suficiente para ativá-las. Me pergunto se 26 cristais de nível 1 são suficientes para pelo menos girar uma vez. Então com isso, vemos que a roleta começa a girar. Ótimo, a roleta começou a girar. Pelo menos não matei todos aqueles zumbis em vão. Então elas ficam impressionadas e quando ele percebe, parou na parte vermelha. Uma caixa sai de dentro e ele começa a dizer: o que será? Vermelho? Deve ser habilidade de combate avançada. Então o sistema diz: parabéns por obter a habilidade Glorioso Artesão. Habilidade de suporte Glorioso Artesão. Nível da habilidade 0/100. Especialidade: capaz de usar habilidades de criação básica para personalizar outras habilidades. Técnica de habilidade: técnica de coleta de refinamento, técnica de aprimoramento, técnica de criação, técnica de incorporamento mágico, técnica de mosaico. Então ele faz uma careta. O quê? Artesão? Iniciante? Nas roletas das árvores de habilidades você consegue habilidades de combate e habilidades de suporte. As habilidades de suporte são usadas como habilidades secundárias, já que não ajudam você a aumentar sua habilidade de combate diretamente. A classe artesão pertence a essa categoria de suporte. No total, uma habilidade possui 4 níveis: iniciante, novato, intermediário e avançado. Tinha logo que pegar uma habilidade de suporte? Então ele, com a mão na cabeça, continua dizendo que definitivamente ele tinha uma péssima sorte. E as outras lá atrás sem entender por que ele estava assim. A traíra estende a mão perguntando o que é que ele tinha ganhado e queria ver. Então ela entrega para a professora dizendo: pode dar uma olhada aí. Ele olha para esse broche dizendo: 5 tipos de cores. Isso é muito estranho. Então elas começam a olhar. O que é isso? Não parece com as configurações do jogo? Nível, habilidade e especialidade. Pode obter tudo isso na roleta? Habilidade artesão possui técnica de criação, técnica de incorporamento mágico. São um total de 5 especialidades. Então ele, ouvindo isso, 5 especialidades, ele pega o papel e diz: deixa eu ver isso de novo. Então novamente ele percebe as especialidades que tinha na técnica. Agora eu vejo, finalmente entendi. Não me admira o broche ter 5 cores. Representa cada uma das especialidades. Talvez a minha sorte tenha aumentado depois que revivi. Com isso a felicidade dele aumenta. Esse lugar ainda tem alguns cadáveres de zumbis. Preciso que vocês coletem todos eles. Podem trocar os cristais por recompensa. Assim podemos ter mais vantagens e chances de sobrevivência. E assim elas, animadas, começam a confirmar que iriam fazer isso. Elas começam a arrastar os zumbis, enquanto o cicatriz musculoso estava observando eles de longe. Aquele cara é forte. Conseguiu derrotar muitos zumbis sozinho. Mas o que eles estão fazendo? Usando o centro multimídia como base e coletando cadáveres? Então vemos que lá atrás
Nosso Saitama da Deep Web apenas observava em dúvida. Não, espera, aquilo é... E ele continua observando. Então Saitama da Deep Web começa a dizer: irmão, você descobriu alguma coisa estranha? O quê? Rápido, junte todo mundo, temos trabalho a fazer. Ah, irmão, o que aconteceu? E descobriu o segredinho deles. Então volta para nossa gasosa, que ela estava já cansada, dizendo que isso devia ser o suficiente. E dizendo: eu estou com fome, não comi nada o dia inteiro. Ele chama e diz: Chuin, aqui. Ele entrega então algo para comer e ela agradece. Eu já chequei o banheiro. Tem um pouco de água que pode ser consumível. Isso significa que o reservatório de água da escola não foi destruído. Ele começa a tirar a mochila e entregando para ela diz: olha, tem comida para uns 3 dias aqui dentro. Alguns itens médicos e toalhas. Me ajuda a monitorar tudo. Então ele entrega para ela e ela fica surpresa. Então depois que entrega ele fala: olha, esses recursos são muito importantes. São verdadeiros salva-vidas. Tome conta deles. Então ele pensa: não posso ficar com eles enquanto estou fora. Então ela cabisbaixa e diz: mas eu estou com medo. Ele olha para ela e diz: olha, irei confiar em você temporariamente. E assim ela segura forte a mochila. A central multimídia será o nosso abrigo por agora. Vocês fiquem aqui e continuem coletando os cristais. Eu irei encontrar a chave. O que? Você vai sair sozinho? Então a traíra aparece e ela pergunta se ele estava abandonando elas. Ele se agacha e diz: vocês vão ser apenas um fardo se vierem. Eu irei procurar por recursos e voltarei rápido. Traíra diz: e se os zumbis atacarem esse lugar? Quem vai nos proteger? Então ele usa uma técnica de criação. Eu já te disse antes, eu não tenho a obrigação de proteger os outros. Se os zumbis vierem, se proteja com isso. Caso contrário, e assim vemos que ele criou uma lança de madeira requintada. Médio poder de ataque, pode ser usado como arma de defesa. E ele finaliza: o que lhe espera é apenas a morte. E assim elas percebem que elas estavam em apuros. A professora diz: você está certo, está na hora de aprendermos a nos proteger sozinha. Ela agarra a traíra: Lili, esse mundo não é mais seguro. Você não pode mais agir como antes. Não pode viver apenas dependendo dos professores ou dos seus pais para se proteger. Todos nós devemos nos tornar mais fortes. E com isso ele estende a lança entregando para a professora. Pegue isso para se defender. E a professora agradece. Então ele começa a se retirar. Yezomin, por favor, volte em segurança. E assim ele se despede dizendo: não se preocupe, eu vou voltar. Até lá, se cuida. E acabou, galerinha! Gostaram desse manhwa maravilhoso? Galera, terminamos aqui no capítulo 19. A partir de agora tem que ser traduzido do inglês. Tem mais de 200 capítulos pra gente trazer pra vocês aí. Se esse manhwa continuar tendo sucesso com vocês aí, vocês gostando, pedindo outras partes, a gente vai se esforçar um pouquinho e trazer a continuação pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o like se você for novo. Se você for novo, se inscreva. E é claro, galera, a opção de membro já está ativada aí. Vocês cliquem na opção de membros e tem aí umas opções top pra vocês, beleza? Então espero vocês aí na Academia Dragon Guard e com isso, deem uma olhadinha aí nos nossos parceiros também e se inscrevam no canal deles, valeu? Então vamos nessa e fui!